Lula fez reunião na manhã de segunda-feira, dia 5, com Arthur Lira. Ai, finalmente. O tema central, é claro, são as tensões entre o presidente da Câmara e o chefe do Executivo, também conhecido como presidente da República, né? A apuração da Andréa Sadi para a Globo News ressaltou uma comparação, no mínimo interessante, que teria surgido nessa reunião. Vamos dar uma olhadinha na matéria e aí a gente segue. E se você está cercado de pessoas que estão na lama, você também está na lama. Matéria. Bastidores. Lula e Lira falam de trauma do PT com Cunha. O que seria esse trauma? Vamos dar uma olhadinha, fica a dica para ler a matéria, que está bem interessante. Uma investigação da Andréa Sadi, né, para a Globo News. Então, as fontes da Andréa Sadi apontam para a gente que o Lira garantiu para o presidente Lula que não há com o que se preocupar, né, na gestão do Lira na Câmara, já que não é o perfil dele, não é o mesmo perfil do Cunha. Aliás, o próprio Lira andou dando entrevista há alguns dias para a própria Globo News falando, né, sobre essa comparação com o Cunha e garantiu, né, que o CPF dele é um, o CPF do Cunha é o outro, não tem comparação, não dá para comparar as duas coisas. E faz todo sentido ele fazer essa comparação. Quando ele falou isso, eu fiquei meio confusa, né? Falei, puxa, eu acharia que seria bom para ele dizer, não, eu sou o novo Cunha, ó, eu vou tacar um impeachment em você, como uma ameaça. Mas faz todo sentido, na verdade, porque ser comparado a Cunha não é dizer do poder do Lira, mas do nível de problemas com os quais ele está envolvido. Ou seja, a comparação com o Cunha não é exatamente uma coisa boa para ele. Vamos dar uma olhada na opinião do Leonardo Sakamoto para o UOL. Acho que dá para a gente entender um pouquinho melhor de por que essa comparação não é exatamente positiva. E aí a gente ouve a opinião da deputada Andréa Werner. A situação ela é bastante, digamos, incômoda para o presidente da Câmara, Arthur Lira, Diego, porque é o seguinte, vamos colocar, primeiro que são amigos, pessoas próximas a ele, que foram alvo da operação Hefesto, né, e que, com relação àquela compra dos kits de robótica, gente, é uma história tão bizarra que foi revelada pela Folha de São Paulo no ano passado, o pessoal estava vendendo kits de robótica, que tudo indica superfaturado, sobrepreço, essas coisas, indo para municípios de Alagoas, sendo que muitas escolas não têm nenhum básico do básico, né? Então, o que acontece? A Polícia Federal estima uma perda para os cofres públicos de mais de 8 milhões de reais. Daí entrou depois um dos alvos também da operação, foi o Cavalcante, o Luciano Cavalcante, que é assessor direto de Lira, um dos assessores mais próximos de Lira, né? Daí agora descobre-se, né, que o carro que foi usado para a campanha, né, a caminhonete que foi usada para a campanha de Lira, que está lá, não é que alguém falou, não, o próprio Lira afirmou que usou essa caminhonete da campanha nas contas dele, e em outro momento essa caminhonete fazia delivery de propina, né, de suborno, de dinheiro desviado, de dinheiro, algo que indica ilegal. Ou seja, o Lira tem amigos, o Lira tem assessores, o Lira tem a pessoa que é o doador de campanha dele, né? Porque isso é doação de campanha, né? Caminhonete afinal, mas o Lira não tem nada a ver com isso. Então, é aquela coisa, né? Vai ficando mais difícil para o Lira, porque percebo que ele vai se cercando, né, de pessoas que estão na lama. E se você está cercado de pessoas que estão na lama, você também está na lama. Vamos parar nessa frase que eu achei genial. Se você está cercado de pessoas que estão na lama, bom, eu acho que você está na lama também, né? Diante dessa comparação, ninguém quer que Lira seja um novo Cunha mesmo, né? O governo não quer que ele seja um produtor de conflito, pauta-bomba, agitador, lançador de impeachment, seja lá como for. E ele, obviamente, também não quer o mesmo destino do Cunha. E tudo indica que ele está indo mais ou menos naquela direção. Deputada Andréa, a pergunta que fica é sobre os limites. É uma pergunta genérica, mas pode explorar o ponto que você achar mais interessante, né? Mas me pergunta entre os limites, se o limite entre os poderes não está ficando desbalanceado de novo em outro lugar no Brasil. Falou-se muito entre o judiciário e o legislativo, mas a questão agora me parece ser se o executivo está tendo condições de executar. Né? Você acha que essa guerra está sendo ganha pelo governo Lula?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu entendo o trauma do PT com o Cunha, né? Não é uma coisa a se desconsiderar. O impeachment da Dilma levou ao que a gente tem hoje em dia, levou a eleição do Bolsonaro, levou a essa necropolítica que teve 700 mil mortos na pandemia. Então, se tem um motivo para ter trauma, eu entendo que tem um trauma com o Cunha, né? Em segundo lugar, para mim está muito claro que o Lira está batendo o pé porque ele perdeu o poder, né, da gestão Bolsonaro para a gestão Lula. Ele movimentava uma quantidade de dinheiro muito acima do que ele tem movimentado com o orçamento secreto porque o Supremo agiu. Então, ele está prejudicado, né? Ele era praticamente um primeiro-ministro, a gente estava vivendo praticamente um semi-presidencialismo, que ele mesmo chegou a falar essa expressão, e agora ele não tem tanto poder nas mãos, porque dinheiro é poder, né, no caso dele. Ele movimenta ali os deputados com dinheiro, ele movimenta as bases eleitorais, tanto dele quanto dos deputados do Centrão, com o dinheiro do orçamento secreto. E por mais que ele ainda tenha muito dinheiro na mão, ele tem infinitamente menos dinheiro do que ele tinha na gestão Bolsonaro. E Lula não é Bolsonaro, né? Eu vi até, acho que a Natuza Neri falar isso esses dias. O Lula não vai agir como Bolsonaro. O Lula é melhor na articulação política, o Lula não vai ceder tão facilmente quanto o Bolsonaro cedia. Então, a gente tem um jogo aí de poder um pouco mais difícil para o Lira nesse sentido. O que tem me deixado um pouco irritada não é um adjetivo muito bom, mas enfim, com o pé atrás, até porque minha formação é no jornalismo, é como que a imprensa tem tratado isso tudo. Você vê que tem muitos dedos, até nos títulos das matérias, para falar sobre essa chantagem que Lira tem feito, porque, desculpa, para mim ficou muito claro que teve uma chantagem com as MPs, sim. A gente ficou até o último segundo achando que provavelmente as MPs iam caducar. E sim, houve uma chantagem. Por mais que ele não falasse isso explicitamente, houve uma chantagem, sim, a gente sabe o que está acontecendo de bastidores. E a imprensa vem cheia de dedos, Lira está nervoso, Lira quer dinheiro, vamos colocar as coisas como elas são. Lira quer dinheiro, né? É isso que deveria estar nas manchetes. E porque ele não está conseguindo dinheiro como antes, a moeda de troca para ele é dinheiro, e ele não está conseguindo como ele tinha antes, e é por isso que ele está nervoso, querendo conversar, chantageando, o que quer que seja. Ele quer dinheiro. Deputada, eu vou encadear uma pergunta aí. Eu fiquei com essa dúvida. Quando houve essa... Vamos chamar realmente pelos nomes, concordo contigo. Quando houve essa chantagem, ou você libera para mim dinheiro, ou eu deixo caducar as MPs, e aí ele não deixou caducar as MPs. O que aconteceu ali? Eu sei, é uma especulação. E tem a coisa toda da investigação da Polícia Federal. Eu me pergunto, quem ganhou? Foi o Lira ou foi o governo Lula? Olha, é aquela coisa da Dilma, quem ganhou não vai ganhar, quem perder também não vai perder, sabe? A gente está nessa situação atual. Porque está rolando aquela dança interessante, foi muito interessante, porque até eu estava em casa e eu falei com meu marido assim... Sabe que tem umas investigações paradas contra o Lira no STF? Aí, do nada, apareceu no Twitter assim, STF libera data para o julgamento, alguma coisa assim. Então, assim, rola essa dança de bastidores, né, que está acontecendo. Ele começou a pressionar ali, aí o STF já veio com um poder meio moderador aqui, né, colocando data para a ação dele. Então, assim... Está rolando essa dança. O negócio é quem que vai conseguir sair vencedor nisso, porque a gente está um pouquinho menos refém, um pouquinho menos do que a gente estava no governo Bolsonaro, mas ele ainda tem muito poder na mão. E a gente precisa ver qual que vai ser o poder de fogo, de articulação política do governo Lula com relação a isso, né? Ele tem o Centrão. E com o tratoraço que passou ultimamente, ele mostrou o poder de fogo que ele tem. Né, o marco temporal e tudo, então ele tem um poder de fogo. Como que a gente vai conseguir negociar com ele? Quem que vai ser o poder moderador? Vai ser o STF? Ou o STF tem medo dele também porque ele vai começar a agir contra o STF? É uma dança aí, né, que a gente está observando cenas dos próximos capítulos. Boa, ótima resposta. Eu acreditei que o final fosse ali, não é? É só o começo, né? Não, é só estamos no começo. É isso, cenas dos próximos capítulos.